Oi gente, tudo bem? Nosso primeiro vídeo aqui de 2026 e eu vim trazer uma breve reflexão sobre autoridade. Foi algo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração e eu quero compartilhar aqui com você. Então, para o mundo, né, essa palavra autoridade, eu tive muito contato com ela no ano de 2025, principalmente porque eu sou uma pessoa que, por eu ser nutricionista, né, a gente sabe que existe aí esse universo do marketing digital, que as pessoas falam que você tem que saber para divulgar o seu trabalho. Então eu me aprofundei muito nisso, e inclusive isso é algo que também o Senhor está resgatando em mim e depois eu posso vir compartilhar sobre isso com vocês. E para o mundo a autoridade está relacionado ao ter, ao que você tem. Né? Então, se eu tenho muitos seguidores, para mim que sou nutricionista, se eu atendo muitos pacientes, se eu sou influente, se eu tenho uma casa de luxo, um carro de luxo. Então, para as pessoas, a autoridade está ligada a isso. E aí, o Espírito Santo me trouxe esse pensamento do tipo, não é isso. Autoridade não significa o que você tem. Significa, para o reino de Deus, é diferente. Ele não olha o que você tem, mas o que você é, né? E as pessoas buscam muito essa autoridade, né? Então, se elas estão buscando essa autoridade, né, no mundo natural, digamos assim, elas estão em busca de ter essas coisas, do financeiro, né, de ter muito dinheiro, de ter casa, de ter carro, de ser influente, de ter muitos seguidores, enfim. E acaba esquecendo do principal. E aí que é o alerta que o Espírito Santo me trouxe, porque como eu sempre falo nos vídeos, primeiro ele fala comigo, ele ministra o meu coração, para depois eu vir trazer aqui para vocês, que a gente fica tão preocupado em ter essas coisas no mundo natural que a gente esquece o principal lugar onde a gente deve ter autoridade, que é no mundo espiritual. Porque, gente, a gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá enquanto nós temos a vida aqui. Depois que a gente morrer, a gente não tem mais possibilidade, entendeu? Então a gente não tem que ficar se preocupando com as coisas que são passageiras. E aqui eu não estou dizendo que você não pode ter uma vida confortável, que você não pode ter dinheiro, que você não pode ter um carro de luxo, que você não pode ter uma casa linda e maravilhosa. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando a gente coloca isso como centro da nossa vida, que a gente coloca isso como ídolo da nossa vida, é que mora o perigo. Quando a gente faz de tudo para buscar isso, é que mora o perigo. Quando na verdade nós deveríamos estar buscando andar em conformidade com o reino de Deus. Porque é isso que vai, a autoridade que nós temos que buscar é a autoridade no mundo espiritual. De você, quando você vê que a sua casa está querendo, ou algo da sua vida está sofrendo um ataque espiritual, você dá a ordem ao demônio e ele sair. Quando você profetizar, as coisas acontecerem, porque o céu reconhece que você busca andar em conformidade com o reino, que você busca viver o reino de Deus aqui na terra, que você busca, você coloca o seu joelho no chão, pode ser literalmente, ou pode ser ali o seu cantinho de oração, mas você está buscando o Senhor, que Ele é o centro da sua vida, que Ele é tudo que você mostra para o Senhor que Ele é tudo que você precisa, você mostra para o Senhor que você crê na palavra, onde Ele fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, e você crê que as demais coisas serão acrescentadas de fato, que você não vai ter que ficar se preocupando, que você não vai ter que ficar esquentando a sua cabeça. Eu sei que isso não é uma coisa fácil de se fazer, mas quando você pede ajuda a Deus, quando você pede ajuda ao Senhor, e eu tenho feito um estudo profundo sobre identidade, e o Senhor tem me revelado coisas lindas, que eu quero fazer uma série sobre identidade aqui para vocês. Mas primeiro, né, como eu disse, repetindo, primeiro Deus fala profundamente, age profundamente na minha vida. Você clama ao Espírito Santo, você clama ao Senhor e Ele vai te ajudar. Não é fácil andar em conformidade com o reino de Deus, não é fácil seguir os princípios do reino de Deus, principalmente quando a gente está em momentos de dificuldade. Mas a gente precisa, nós que somos cristãos, nós que somos católicos, devemos sempre ter ali a nossa vida pautada na palavra de Deus, que é o próprio Senhor falando conosco, que é o próprio Senhor mostrando que, mesmo no meio das adversidades, mesmo no meio das dificuldades, Ele nos mantém
Assim foi como o povo de Israel, né, naquela saída do Egito, depois quando eles estiveram no Egito, né, eu tenho buscado muito estudar sobre isso, eu tenho falado muito comigo, né, nessas passagens, o quanto que Deus foi maravilhoso com eles, mas eles não souberam enxergar isso. Eles ficaram muito preocupados com ter, ao invés do ser e do viver o reino de Deus ali, ao invés do relaxar, vamos dizer assim, né, do descansar no Senhor, de que Ele iria cumprir, ao invés de confiar no Senhor, de que Ele iria cumprir a sua promessa, de que Ele iria prover todas as coisas como Ele estava provendo, e às vezes ali naquele momento não estava provendo da forma como eles queriam, mas porque ali era só uma passagem, né? O deserto ali era só uma passagem, não era um lugar que eles iam morar. O lugar que Deus havia prometido era a terra prometida, a terra que emana leite e mel. E então lá eles teriam em abundância, mas ainda no deserto Deus não deixaria faltar nada. Mas eles ficavam olhando para o que eles tinham lá no Egito, mesmo sofrendo, né, passando por toda aquela escravidão, toda aquela situação que eles viviam, ao invés de focar no que Deus havia prometido. Ao invés de... E a gente aqui, né, ao invés de a gente viver aquilo que Deus nos pede, obedecer a Ele. O último vídeo que eu postei aqui, né, eu falei sobre fidelidade, a fidelidade da Virgem Maria, a gente se entregar como ela se entregou, a gente se colocar à disposição do reino, servir o reino, não ficar só pensando nos bens materiais. Por quê, gente? Quando a gente morrer, o Senhor não vai olhar a nossa conta bancária, Ele não vai olhar se você morava numa casa de luxo, se você morava numa casa pobrezinha. Ele também não vai olhar se você tinha um iPhone ou se você tinha um celular furrequinha. Ele não vai olhar nada disso. Ele não vai olhar se você tinha milhões de seguidores aqui, lá, no dia da nossa morte, no dia do nosso juízo. Não vai fazer diferença alguma. Mas o que vai fazer diferença é se você andou em conformidade com o reino. E como que você tem essa autoridade? Né? A palavra de Deus fala que Jesus falava com autoridade, que Ele tinha autoridade para expulsar demônios, que Ele libertava, que Ele curava, e Ele também disse na palavra que nós faríamos coisas iguais e até maiores do que Ele. Mas como que a gente faz isso? Quando a gente busca viver o reino dos céus aqui, como Ele fez. E muitas das vezes viver o reino dos céus aqui é na forma como você trata as pessoas. Às vezes alguém que vem falar com você de uma maneira grosseira, e você, ao invés de respondê-la também de uma maneira grosseira, você pensa, aquela pessoa pode não ter tido um dia bom. Eu vou respondê-la com sabedoria, eu vou respondê-la com delicadeza, com calma. É você não querer pagar o mal com o mal, é você não querer dar jeitinho brasileiro, é você olhar a sua vida e ver onde você está deixando brechas que podem estar minando o seu relacionamento com Deus. Isso te traz a você ter a prática do jejum, ter a prática da oração, mas não para barganhar nada com Deus, não para ficar pedindo para Ele coisas que Ele já sabe que você precisa. Claro que eu não estou dizendo que você nunca vai pedir nada, mas existe um momento para tudo, sabe? E a gente vive num tempo que a gente fica só pedindo, falando com Deus coisas desesperadas e não ter aquele tempo de parar, de conversar, de ler a palavra, de se deleitar, de ouvir a voz dele, principalmente. Inclusive, eu quero gravar um vídeo sobre isso aqui, de como ouvir a voz de Deus, porque foi algo que o Senhor falou comigo. Eu quero trazer aqui para vocês. E de também você transbordar na vida de outras pessoas, por mais louco que seja, porque para mim, por exemplo, eu me sinto sim transbordando na vida de vocês que me assistem, porque isso aqui foi algo que Deus me pediu para fazer e para mim parece loucura. Mas ao mesmo tempo que para mim parece loucura, eu não me vejo sem fazer. Fiquei um tempinho afastada, mas o Senhor me deu os puxãozinhos de orelha e eu estou aqui de volta. Mas eu não me vejo sem fazer porque Deus transborda tanto na minha vida, mesmo que Ele não me dê nada, mas Ele transborda tanto, tanta alegria, tanta felicidade mesmo diante de tantas provações, de tantas dificuldades, mas você ainda assim conseguir passar por isso com tranquilidade, só pode ser Deus. Então, esse transbordar na vida do outro é como se fosse uma resposta a Deus, tipo, Senhor, muito obrigada, porque mesmo que tudo esteja tão difícil, o Senhor cuida de mim, e eu sei que no tempo certo as coisas vão acontecer, porque vai, gente, a palavra de Deus nos garante isso. Então vai dar certo em algum momento, vai ter momentos que não vai dar certo, mas vai ter os momentos que também vai dar certo, mas a gente também precisa focar em Deus, né, colocar Ele como centro de todas as coisas, colocar Ele como
a base de tudo, como o principal de todas as coisas na nossa vida. Então, é esse o recado que eu queria deixar com vocês, né? Busque autoridade espiritual, mas do jeito certo. Busque sim a autoridade, mas a autoridade espiritual. Isso que eu queria dizer. Busque a autoridade espiritual, autoridade que vai te fazer reconhecida no mundo espiritual, que anjos e demônios vão reconhecer. Que aquela pessoa ali, quando senta, quando você sentar para fazer sua oração, quando você sentar para fazer a sua leitura da palavra, quando você sentar para falar com Deus, anjos e demônios reconheçam. Ela está orando, ele está orando e está buscando, que Deus tenha aquele se agrade, de ver você ali buscando. Nós nunca seremos perfeitos somente Ele. Nós estamos aqui buscando a santidade, Então, é algo que vai ser essa busca constante até Ele nos chamar. Pode ser que a gente veja, Ele vindo, ou Ele volte para nós quando nós morrermos, A gente não sabe o dia nem a hora de nenhuma das duas coisas. Mas a gente Deus olhar para nós e falar, aquele meu filho ali, aquela minha filha ali, mesmo com a dificuldade, ele tá me buscando, ele tá me adorando, ele tá me colocando como centro, ele não tá me buscando só pelo que eu posso dar a ele. Ele sabe que eu posso dar tudo, porque eu sou o Deus de todas as coisas, mas ele me busca em espírito e em verdade, ele me adora em espírito e em verdade, porque é isso, Vou até deixar um louvor aqui embaixo do Ministério Adoração em Vida. Quem é católico, acredito que saiba quem eu tô falando. Acho que é Ministério da Adoração em Vida. E tem um louvor que eles falam sobre, eles cantam essa passagem bíblica de é chegada a hora dos verdadeiros adoradores que adoraram o Pai em espírito e em verdade. E é esses adoradores que buscam autoridade no mundo espiritual. E sabendo que você buscar autoridade, você se posicionar no reino de Deus, buscar essa autoridade no mundo espiritual, vai sim fazer você ter autoridade no mundo natural de uma maneira leve e sutil, porque quem vai te dar isso vai ser o próprio Deus. Não vai ser uma coisa que você vai estar buscando, que você vai estar se matando para ter, que você vai estar fazendo várias coisas que muitas das vezes até te tiram da presença de Deus para ter essa autoridade em busca de reconhecimento, e que isso também está atrelado a feridas emocionais nossas, Mas esse é assunto para outro vídeo, para esse vídeo não ficar mais longo que ele já está aqui. Enfim, busque ser esse verdadeiro adorador que o Pai procura, que o ama, que o adora em espírito e em verdade, tá? Vou deixar o louvor aqui embaixo para vocês ouvirem, para vocês meditarem nessa palavra, e fiquem com essa reflexão. Onde você quer ser reconhecido? Onde você quer realmente ser autoridade? Onde você acredita que realmente vai fazer a diferença? A autoridade no mundo natural ou a autoridade no mundo espiritual? Pense nisso. Um beijo, fiquem com Deus. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilha com outras pessoas que você acredite que precisa ouvir essa mensagem, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.